Salve, rapaziada, é o seguinte, notícia rápida, é a última do dia. Eu fui pesquisar aí, né, sobre os rumores, o entorno ali do Vasco da Gama em relação à chegada do Cuca. E aí, né, ali, sabendo das notícias, conversando com algumas pessoas, o entorno do Vasco, né, e a 777 Park, que hoje dirige e tem os direitos do Vasco, quando o nome do Cuca foi apresentado, primeiro eles chegaram ao entendimento que é o seguinte, no jogo contra o Internacional: se o Barbieri, depois de 10 dias de treino, perder o jogo contra o Goiás, vai ficar praticamente insustentável a permanência dele no clube, até porque ele está jogando contra um Goiás que provavelmente é um clube que vai estar brigando diretamente, né, nesse momento contra o Vasco em relação à queda. Então, perder pontos para o Goiás dentro de casa é caso impensado pela diretoria do Vasco. O Vasco tem uma sequência aí, se eu não me engano, de Botafogo, Cuiabá, tão propriamente o Goiás, não nessa ordem necessariamente, mas não propriamente o Goiás, o América fora. E aí o Vasco, a diretoria do Vasco entende que com 10 dias de treino, para ele poder acertar ali o que ele precisa, né, dentro do clube. Acredito que ele já tem esse tempo, até porque o Vasco só joga Campeonato Brasileiro, e se a gente for parar para pensar nos outros demais clubes, é muito difícil o Barbieri se colocar ou se acomodar sobre essa desculpa, porque tempo ele está tendo para poder treinar o clube. Mas vamos lá, vamos nas condições ideais, no que passa pelo entendimento da diretoria. E aí ele vai ter esses 10 dias de treino. Pensando nesses 10 dias de treino, o Barbieri vai pegar o Goiás dentro de casa, no qual é inadmissível pensar no empate. O Vasco precisa ganhar do Goiás em casa e precisa ganhar também do Cuiabá em casa. Por quê? Porque são concorrentes diretos ali que o Vasco sequer pode perder pontos. Então, com essa sequência que tem, fora esse tempo para poder treinar, a diretoria entende que esse é o momento que o Vasco possa sim mudar, né, ter a virada de chave ali e startar para algo e voos maiores dentro do Campeonato Brasileiro. Mas acontece que existe também um porém e um contraponto, que é o que preocupa a diretoria, porque nesse momento, desde ontem, quando essa pauta foi levantada, né, a diretoria já entende que se perder o jogo para o Goiás dentro de casa, ou até mesmo para o Cuiabá, se o Vasco não embalar pelo menos 9 pontos nesses 3 ou 4 jogos que tem aí seguidos, ficaria muito difícil, né, a permanência tanto do Barbieri quanto também, né, pensando a longo prazo no que o Vasco pode oferecer dentro do Campeonato Brasileiro. A diretoria não pensa em nenhum momento, em nenhuma hipótese, na queda do Vasco, porque ficaria muito difícil trazer o Vasco de novo de uma segunda divisão, até porque o planejamento do Vasco é para o próximo ano estar brigando por zona de Libertadores. Então existe todo um cronograma. Então, se o Vasco perder o jogo em São Januário para o Goiás, a diretoria já pensa sim na possibilidade de estar trocando de imediato o técnico Maurício Barbieri. E outra coisa, por isso que a diretoria já entrou em contato com o Cuca, já fez ali todo um scout, né, se positivo ou não do treinador, e o treinador deu positivo. Mas o atento era esse que eu acabei de falar, porque a diretoria deu e quer dar esses 10 dias para o Barbieri e ver a evolução do time no jogo contra o Goiás, depois não propriamente contra o Cuiabá. E o outro atento é, o Cuca quer comprar o projeto do Vasco? O Cuca quer comprar o projeto do Vasco. O Cuca quer trabalhar no Vasco? O Cuca quer trabalhar no Vasco. O Cuca, ele tem hoje capacidade cognitiva, pensando no modo particular, de estar à frente de um Vasco. O Cuca está preparado para a pressão que possa vir hoje em relação a tudo o que aconteceu tão propriamente lá no Corinthians. Para vir treinar o Vasco, esse ainda é o impasse que o Vasco tem com o treinador e o treinador com si mesmo. Porque, como estratégia, a diretoria do Vasco, e também provavelmente deve ter tido um acordo com o Cuca, jogaram isso para a mídia para ver qual que vai ser a aceitação da mídia e tão propriamente também dos torcedores do Vasco.
se seria uma boa vinda do Cuca para o Vasco, se o Vasco da Gama seria bem aceito com o Cuca dirigindo o comando técnico do time. Bom, a minha opinião é o seguinte, pensando no futebol, não existe um nome melhor neste momento para poder assumir o comando técnico do Vasco para a decorrência do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo pensar em condições ideais, eu não consigo pensar em outro técnico que esteja disponível ao ponto das, digamos assim, das particularidades que o Cuca tem em relação a conceitos de bola. É só a gente parar para pensar que antes disso tudo acontecer, quando o Cuca estava lá no Atlético e foi campeão no Palmeiras brasileiro, campeão do Atlético no Brasileiro, o Cuca estava sendo cogitado para ser o novo treinador da seleção. Tanto ele quanto o Renato Gaúcho. Então, quer dizer, a gente está falando de um técnico, como eu já disse em outros vídeos, que chega no Vasco com um patamar super elevado. A gente não está falando, isso não é um demérito para o Barbieri, mas a gente não está falando de um técnico hoje que ainda tem que se provar e tem que ser provado. A gente está falando de um cara que já passou por todas as fases do futebol e de um cara que estava há pouco tempo sendo aí cogitado para a seleção brasileira. Então, quer dizer, o nível técnico do clube, o nível técnico do Vasco em relação a ter um treinador de ponta para esse projeto, que é buscar títulos para o próximo ano, com o Cuca lá, irmão, é super positivo. Então, fica aí as particularidades, você acha quais são... Comenta aí sobre quais são os pontos e contrapontos em relação à chegada do Cuca no Vasco, se você entende que, independentemente do que aconteça, se o Vasco tem que pensar no seu teor técnico e colocar o Cuca para poder de imediato substituir Barbieri, porque ele tem que pensar no futebol ou no que a mídia em si pensa em relação ao técnico Cuca. E se o Cuca, hoje está preparado psicologicamente para treinar o Vasco e receber essa pressão que vai ser muito similar à que ele recebeu lá do Corinthians. Então é essa informação, comenta aí sobre o que você acha. Vale ressaltar, o nome dele foi jogado à prova aí à mídia para que as pessoas pudessem vincular e trazer uma ideia ali, tipo uma pesquisa de campo de mercado, para entender se ele seria bem aceito ou não, se ele aguentaria a pressão ou não. É só sobre isso. Esse é o último vídeo de hoje. Foi uma segunda-feira bastante movimentada. Eu espero amanhã estar trazendo mais movimentos do mercado, tanto no corpo técnico quanto também no corpo diretivo. Eu não falei de Kudê, até porque acho que ainda está muito recente e eu acredito que, enfim, o Atlético Mineiro... Eu vou falar disso amanhã, mas o Atlético Mineiro agiu até então de maneira muito amadora, porque não existe nada oficial pela parte do Kudê que ele deixaria o comando técnico do time. Ele só se estressou dentro do vestiário e falou, eu não quero mais treinar e tal. Mas ele não disse, tô saindo. E outra coisa, mas ele viajou para Argentina, Uruguai, sei lá, pro Judas. Beleza. Mas não se caracteriza abandono de emprego com 1, 2, 3 ou 4 dias. Dentro da legislação brasileira. Então, tem muita coisa de se desenrolar e amanhã, lendo as notícias e apurando mais com os colegas e tal, a gente vai tentar trazer aí mais informações em relação ao Kudê. Mas diz aí o que você acha sobre o Vasco. É boa a pedida do Cuca? O Cuca deve vir ao Vasco? Bota aí nos comentários, não se esqueça de compartilhar, curtir, para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo. Tamo junto, até a próxima e fui!